Olá, internautas. Obrigado a você que está acompanhando a nossa programação. Você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do empresário, ex-vice-prefeito de Timbó, Honorato Tonoli. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos de interesse da comunidade. Lembramos que esta entrevista está sendo transmitida ao vivo e automaticamente gravada. E ela será reprisada em diversas oportunidades em tempo real na nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, ou seja, gravada, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br ou através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Sr. Tonoli, ainda falando sobre Câmara de Vereadores, com certeza na Câmara são debatidos vários assuntos de interesse da comunidade e 33 anos é um longo período, pode-se dizer praticamente a metade de uma vida. O senhor praticamente acompanhou a evolução de Timbó nesse período todo, né? O que lhe chamou a atenção? Como é que era a atuação dos vereadores naquela época, em comparação do que é hoje? Olha, a atuação dos vereadores naquela época não era muito diferente da atuação de hoje. Porém, naquela época, os vereadores se tinham mais ao setor partidário, né? O partido tinha muita influência na decisão de cada vereador, né? Porque tínhamos o PSDB, que era um partido poderoso e forte, tínhamos a UDN, que era um partido poderoso e forte. Então, cada projeto do executivo, dos prefeitos, que ia para a Câmara Municipal, ele tinha suas decisões de acordo com a maioria dos vereadores. Muitas vezes deixavam de ser aprovados projetos bons, né? Porque na Câmara o prefeito não tinha maioria. E muitas vezes, eram aprovados projetos que não eram lá de tanta importância. Mas, enfim, fazia sempre parte do número de vereadores de cada partido que existia na Câmara. Esse era um fator decisivo praticamente na Câmara, né? E olha, ali, quem tinha que decidir muitas coisas era eu. Através de quê? Através dos pareceres para o projeto, porque cada projeto que chega na Câmara, ele recebia um parecer, e esse parecer seria dado pelos vereadores, mas grande parte dos pareceres era dado por mim, e depois os vereadores assinavam esses pareceres, e era decisivo para a votação, porque um projeto de lei que não tem um parecer favorável, vamos dizer, da comissão que existe na Câmara, dificilmente depois ele é aprovado no plenário. E isso funcionava com bastante rigor. Hoje em dia nem sei como é que está isso ali, mas naquela época era rigoroso. Os partidos tinham força. Muito bem. Só para esclarecer, o Sr. Tonoli falou sobre Walter Miller, e nós lembramos de que Walter Miller, do qual ele está falando, é o ex-prefeito e ex-deputado estadual aqui de Timbó, que era pai do médico Hans Miller. Isso. E ele ele é um homônimo do Walter Miller, que é da Miller Eletrodomésticos. Mas se trata do Walter Miller, que foi na época prefeito. Sim, né? Ele era inclusive um dos proprietários e diretor da Papelão. Da Papelão Timbó. Fábrica de Papelão Timbó. Sr. Tonoli, a gente sabe que o senhor foi jovem numa época em que o mundo vivia uma grande transformação. Uma época que pode-se dizer do pós-guerra, né? Onde o mundo conheceu as atrocidades que foram realizadas na guerra. Houve reflexos, o senhor tem alguma lembrança daquela época? Ainda houve reflexos nessa região após a guerra? Porque nós sabemos que aqui era uma região de descendência alemã e italiana, que na verdade era o eixo que acabou perdendo a guerra. Itália, Alemanha e Japão. Esse era o eixo. Olha, eu me lembro que em Benedito Novo, eu era ainda um meninão, e o reflexo que eu posso te dizer aqui
depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu, por exemplo, com o meu pai e a minha mãe, e com muitos descendentes de alemães de Benedito Novo, principalmente do Rio Tigre, que eles não sabiam falar bem o português. E um dia, o meu pai e a minha mãe estavam fazendo compra na cooperativa de Benedito Novo, que era uma cooperativa grande, fundada pelos colonos daquela região toda lá, e a cooperativa era o centro de compras, porque eles entregavam, vamos dizer, o produto agrícola, por exemplo, o fumo, outros produtos agrícolas, o milho em grande produção, entregavam na cooperativa e recebiam de volta compras pela entrega desses produtos. Então meu pai um dia foi fazer compras e ele falou em italiano uma palavra lá, eu nem me lembro, sei que foram uma ou duas, três palavras, e tinha um capitão da polícia militar lá fora, que ele escutou. Ele chegou lá dentro e disse: o que é que o senhor acabou de falar? O senhor não falou em italiano? Diz ele, meu pai, falei. Pois o senhor vai ser preso, o senhor sabe que é proibido falar italiano e alemão aqui dentro, no Brasil, por causa exatamente do eixo da Segunda Guerra Mundial. Então, mas esse é um dos fatos que eu me lembro, mas aconteceu muito mais coisa. Muito bem. Seu Tonoli, e a gente sabe que aqui sempre foi uma região bastante conservadora, e o senhor teve quando chegou a Timbó era mais de origem germânica, né? Sim. Sentiu alguma discriminação, alguma questão assim de separação entre o italiano e o alemão naquela época? Eu pessoalmente não posso dizer isso, não posso me queixar. Eu não senti praticamente nenhuma discriminação. Mas em Timbó existia essa preferência pela descendência alemã, pela língua alemã, tudo, existia isso. Porque de fato Timbó, a origem, foi com uma descendência alemã, inclusive o início das indústrias, a prosperidade, o começo, o progresso, o início de tudo, nossa região aqui, foi com a descendência alemã. Hoje em dia, veio a descendência italiana que está participando desse desenvolvimento. Mas naquela época existia. Mas eu, pessoalmente, não posso me queixar absolutamente nada da descendência alemã. Pelo contrário, eu sempre tive por eles uma grande admiração. Seu Tonoli, rapidamente, no seu período como funcionário da Câmara, Rio do Cedro se tornou emancipado, né? Emancipado. Você tem lembrança dessa transição? Essa transição eu não tenho muita lembrança, não. Infelizmente não tenho muita lembrança, não. Não. Se eu falasse alguma coisa, capaz que eu iria até errar alguma coisa. Então eu prefiro não falar, não. É pena isso, eu deveria me lembrar, porque Rio dos Cedros também hoje é um grande município, extraordinário, e eu deveria me lembrar, mas infelizmente não me lembro. Muito bem. Bom, nós vamos então a mais um breve intervalo comercial e já retornaremos com a entrevista de Honorato Tonoli.